extremamente sério que tem vários desdobramentos e nós vamos mostrar tudo aqui para você. E aí de casa você faz a sua análise, o seu julgamento, como achar que deve. A gente vai mostrar uma sequência de violências institucionais que uma mulher relata ter vivido. A primeira teria sido por parte da polícia no momento da prisão dela, em dezembro do ano passado, em Canidé do São Francisco. A suspeita era de tráfico de drogas. A mulher relata que foi brutalmente agredida. Mas, na audiência de custódia, que serve também para o juiz analisar se houve abuso policial, o próprio juiz se antecipa e nega que levará em consideração qualquer tipo de agressão por parte dos agentes. Vamos ouvir o trecho exato desta audiência de custódia onde isso foi dito. A gente não vai entrar no fato, certo? A gente vai analisar o quê? Só as circunstâncias da prisão. Que a audiência de custódia ela foi feita para o juiz verificar se houve abuso da polícia, certo? Só isso. Só é muito rápido o trecho que a gente pegou. Eu vou repetir só mais uma vez para que fique claro, ele dizendo que só vai levar em consideração o fato da prisão e não qualquer abuso ali policial. Vamos ouvir. A gente não vai entrar no fato, certo? A gente vai analisar o quê? Só as circunstâncias da prisão. Que a audiência de custódia ela foi feita para o juiz verificar se houve abuso da polícia, certo? Só isso. A audiência de custódia, o juiz analisa se aquela pessoa ali apresenta risco à sociedade para liberar essa pessoa ou não, mas também um dos fatores é sobre a integridade física da pessoa que foi presa. Se teria sido agredida ou não, a gente já mostra para vocês nas fotos como ela estava. Na audiência ficou determinado que ela iria cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Mas no último sábado, as agressões foram dentro da própria casa, que ela está morando em Piranhas, em Alagoas. A mulher relata que foi espancada para que entregasse o companheiro, também suspeito de tráfico de drogas. Nem o filho de 3 anos de idade teria sido poupado de ver a brutalidade, segundo ela relata. Vamos ouvir o áudio em que ela conta alguns detalhes dessas horas de tortura. No último sábado, a polícia invadiu aqui a minha casa. Invadiram às 4 horas da manhã. Já chegaram batendo na porta. Colocou a gente pra fora. A minha mãe que é idosa, meus 2 filhos, minhas 2 irmãs e meu irmão. Me pegaram também, eu tava com um filho de 3 anos no braço. Ele já começou a dar um tapa na minha cara. Aí daí me botaram pra dentro de casa, pro quarto da minha mãe. Começaram a me enforcar, perguntando pro Daniel. Quando eu dizia que não sabia, que ele me enforcava mais ainda. Aí foi no momento que ele começou a tortura. Me amarraram com um lençol, minha boca. Me amarraram, mandaram deitar em cima da cama. Colocaram o lençol dentro da minha boca, pra mim não gritar. Colocaram água e uma touca e um pano preto no meu rosto. E me sufocando com água. Me sufocando, que eu cheguei a fazer xixi 2 vezes em cima da cama. Me enforcaram também. Eles queriam droga, queriam arma, quando eu dizia que não tinha, que ele me sufocava. Subiram em cima de mim também, que tudo que eu tentava bater nas pernas, eu fiquei toda machucada. Ele em cima de mim e me sufocando. Colocou o dedo na minha boca com um pano. Daí mandaram a minha mãe fazer café. Ligaram perguntando se tinha som, porque eles queriam ligar som alto pra quando eu gritar, pra ninguém escutar. Eles ligaram a TV, colocaram na sede da sintonia e aumentaram o volume. Mandaram a minha mãe fazer café pra eles. Aí também perguntaram ao meu filho de 7 anos se ele sabia onde é que o pai dele estava. Aí ele falou que não sabia. Ele chegou a também falar assim que
que quando pegar também ele é pra matar meu esposo. E eles me agrediram. E eu tô assim, tô tornozeleira, tô a ponto de perder minha vida. E eu tô com medo, né, deles quererem vir aqui de novo, querer invadir aqui minha casa, querer me torturar, sofrer ameaças, querer até me matar, né? E a minha sogra também, e depois disso acontecido, ela ficou sabendo, ela adoeceu, com medo também, e medo de fazer alguma coisa com ela. Depois desse relato, né, a gente fica, claro, muito assustado. Ela fala da tortura e ainda diz que eles obrigaram a mãe a fazer um café para eles, porque foi durante a madrugada. Eu vou ao vivo com o repórter Lucas Moura, que vai me explicar melhor esse processo da tortura. Mas antes disso, Lucas, a gente ficou aqui com a dúvida, como é que ela conseguiu responder em liberdade, já que o juiz ali não considerou agressão, enfim. Como é que ela conseguiu essa liberdade? Depois a gente entra em todo o resto. Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Boa noite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Mariana, por mais incrível que pareça, quem solicitou a soltura dela, através de um habeas corpus, de um pedido de habeas corpus, foi o Ministério Público. É bom a gente explicar, o Ministério Público ele pode sim fazer isso, até porque ele é fiscal da lei, da legalidade do processo, e ele pode, em situações assim, agir dessa forma. Mas a gente costuma ver o Ministério Público em ações criminais mais no papel de acusador do que de defensor. E por isso toda essa história ganha essa repercussão e chama a atenção. Então, recapitulando, ela foi presa. Na audiência de custódia, teria relatado ser agredida, o juiz disse que não levaria isso em consideração, a manteve presa e, a pedido do Ministério Público, que em tese deveria acusá-la, ou pelo menos é que a gente imagina que aconteceria naturalmente, ela foi solta por um pedido de habeas corpus do Ministério Público. O advogado, tanto dela quanto do marido dela e também da sogra dela, é o Joseph Barreto. Ele está aqui conosco, conversa com a gente a partir de agora. E, Joseph, nós queremos entender toda essa situação, essa agressão que a sua cliente relata ter sofrido, mas antes eu queria falar sobre essa questão da soltura dela. Ela cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica porque conseguiu um habeas corpus, mas quem solicitou foi o Ministério Público. Você imagina o motivo pelo qual a instituição, que a gente imaginava que acusaria ela, pediu para que ela fosse solta? Me causou felicidade, inclusive, né? Boa noite, primeiramente, boa noite, Mariana, obrigado mais uma vez pelo espaço. Estou aqui triste hoje por estar, mais uma vez, defendendo uma situação como essa, uma violência como essa, né? Uma violência institucional, até falei logo cedo sobre isso, mas me causou felicidade em ver que o Ministério Público agiu conforme a lei determina, né? Porque o Ministério Público foi favorável ao pedido de soltura dela. E isso já depois da audiência de custódia. E aí o magistrado negou com as suas razões e o Ministério Público, inconformado com essa não soltura, ele mesmo interpôs esse habeas corpus. A liminar foi negada, mas no mérito o Tribunal de Justiça concedeu a prisão domiciliar, tanto para ela quanto para a sogra. Né? Mas tem todo um contexto aí. A audiência de custódia, com todo respeito ao magistrado que conduziu, mas foi um fiasco aquilo ali. Né, o magistrado dizer que a audiência de custódia não serve para analisar violência ou agressão policial. A tortura é um dos requisitos para se relaxar o flagrante. Como é que a pessoa, um ser humano, um cidadão, mesmo ali sendo acusado de cometer crime, é submetido ao crime de tortura? Né? Eu até estava conversando ontem com uma amiga minha, que parece ser a polícia volante. Né? Essa mulher foi torturada, inclusive a sogra dela me contou hoje, que eles a forçaram a comer sabão. Ela ficou 4 dias com a boca assada no presídio, né? Porque o ácido é aquele sabão artesanal. Ela me mostrou que eles achavam que era crack. Isso na primeira prisão, antes de ser presa? Isso na primeira prisão, né? Porque eu peguei esse caso ontem à noite, pelo incrível que pareça, foi tudo muito rápido. E aí eu me desloquei para Piranhas e cheguei lá e ela me contou que agora no penúltimo sábado, né? Acho que no dia 29, esses mesmos policiais estiveram lá, né? Ela falou o nome de alguns que eu não vou citar, eu vou ter esse cuidado, essa cautela. Foram os mesmos policiais da primeira situação de agressão? Foi o que ela me passou. Joseph, só para a gente frisar e deixar claro, para não ter nenhuma dúvida.
ela mora hoje no município de Piranhas, portanto no estado de Alagoas, mas os policiais são sergipanos? Isso, inclusive eles deixaram claro, nós não viemos de Aracaju para perder tempo. E aí amordaçaram ela com lençol, a boca dela ficou toda machucada, né, que eu acredito que seja a última imagem. A primeira imagem é da audiência de custódia, mas essa outra imagem que ela está com a boca bem inchada já foi dessa última agressão. Ela se urinou, né, e eles querendo a informação da localização do companheiro dela, né, de alguma forma querendo essa localização. Além de agredir ela... Ele está foragido, no caso. Ele está foragido. Além de agredir ela, né, causou temor numa criança de 3 anos, causou temor numa idosa que estava dentro de casa, e ainda isso são os relatos dela, né? E ainda agrediu o irmão. Não quero aqui questionar o trabalho da polícia. O irmão dela ou o cunhado dela? Do irmão dela. O irmão dela mesmo. O irmão dela mesmo. Não quero aqui questionar o trabalho da polícia, mas existe evidência. E o magistrado, na audiência de custódia, dizer que não existe evidência, que eu não sei se foi colocada essa parte da audiência de custódia, dizer que esses machucados no olho dela não era evidência de uma agressão. Isso não podia ser avaliado na audiência de custódia e decretar a preventiva de 2 mulheres que nada tem a ver com o cometimento do delito, né? E o delegado de polícia, claro que com todo respeito ao seu exercício, e o delegado de polícia que recebe um flagrante como esse, qual seria a responsabilidade desse delegado de polícia? Por que a polícia só levou essa mulher para o hospital, isso na primeira agressão, 12 horas depois da agressão, né? E ainda acha pouco toda a agressão cometida, toda a tortura cometida, né? Isso eu estou falando conforme o que tem nos autos, e ainda retorna, mais uma vez, na ânsia de cumprir um mandado de prisão referente ao companheiro dela, e submeter ela mais uma vez à tortura. O que é que eles fizeram com ela exatamente? Porque a Mariana, ela inclusive traz alguns trechos da questão de que eles teriam agredido a sua cliente e a sua outra cliente, que é a sogra dela, teria sido obrigada a fazer café. Você traz o relato também de que a criança de 3 anos acompanhou tudo isso. O que de fato aconteceu? Veja, não é a sogra dela, é a mãe dela. A sogra dele. A sogra dela está morando em Canidé. Elas estão sob monitoração eletrônica. Ela não foi nem para o hospital. Pelo que ela me passou, ela não pôde ir para o hospital porque eles ameaçaram, porque sabia a localização dela, se ela se deslocasse até o hospital. Essas mulheres estão sob monitoração eletrônica e estão sob risco. Elas estão com a sua integridade física sob risco de membros de uma corporação que é extremamente respeitada, que age dentro da legalidade, mas algum dos seus membros está caminhando na linha inversa. E isso precisa ser averiguado. E eu, enquanto advogado dessas pessoas, irei acionar todos os órgãos de proteção. Inclusive, vou acionar o Conselho Nacional de Justiça, vou acionar a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Né? A gente está vivendo um momento de uma violência extrema nesse país, e isso não é conduta que se tenha para se desvendar crime, para se encontrar alguém. Então, algo está errado e algo deve ser ajustado. Para a gente entender exatamente, Joseph, o que será feito, quais são os próximos passos? A corregedoria já foi buscada, vocês deverão fazer isso? De que forma funciona o processo a partir de agora? Porque existe um processo em aberto, os detalhes, enfim, dessa nova agressão serão colocados nos autos também? Como é que vai funcionar? Sim. Inclusive, eu estava finalizando alguns dos requerimentos. Amanhã eu tenho uma audiência com o magistrado para reportar tudo isso que está acontecendo. Né? O inquérito... Vai fazer 8 meses esse inquérito não foi remetido. Por que esse inquérito não foi remetido ainda? Né? E essas pessoas ainda estão submetidas à restrição de liberdade. E eu vou procurar os órgãos máximos de proteção. Corregedoria de polícia eu não vou procurar, né? Porque já tem uma sindicância instaurada e eu entendo que essa sindicância tem que intimar o advogado do processo. Porque essas pessoas têm advogado. Essa sindicância ela não pode correr à revelia. O advogado ele tem que ter ciência do que está acontecendo nessa sindicância. Né, chegou uns ofícios no processo, eu estava dando uma analisada hoje, mas é preciso ter informações complementares e como que está sendo conduzida essa sindicância na Polícia Militar, tanto na Polícia Militar de Sergipe, quanto na Polícia Militar de Alagoas. Na sua opinião, então, a corregedoria ela está sendo anuente às agressões, às situações? Não coloque, não estou dizendo isso, estou dizendo... Mas pelo menos não está talvez dando atenção que deveria à situação, é isso? Não, estou dizendo que a sindicância já foi instaurada e eles estão prestando as informações ao juízo, mas o advogado ele deve ter ciência, ele deve ser intimado. Essas mulheres já foram ouvidas nessa sindicância? Elas foram ouvidas acompanhadas por quem? Quem está fazendo a defesa dessas mulheres? Quem está por essas mulheres? E principalmente pela vítima que sofreu os socos que está ali. As imagens são lá, as imagens elas falam por si só.
Então, quem que está defendendo essas mulheres? Como é que está sendo realizada essa sindicância? Então, são questionamentos que eu vou pedir ao juízo que peça essas informações. Eu não vou pedir essas informações direto à instituição, eu vou pedir pelo meio judicial e vou acionar os órgãos nacionais de proteção. Como é que ela está hoje, a mulher? Né? Que a gente percebe, e você mostrou algumas imagens, que ela ficou com o rosto desfigurado, bastante machucada. Como é que ela está hoje, inclusive psicologicamente? Veja, eu saí abalado ontem de Piranhas. Eu dormi mal, que eu tive que dormir lá, porque eu já fui hoje despachar com o juiz. Só que a gente estava com várias audiências, ele pediu que marcasse para amanhã. Pelo tamanho da urgência que eu vi diante desse caso, e tamanho da covardia que se há nisso aí. Porque essas mulheres, elas estão sofrendo uma violência institucional. Né? Começa a agressão na prisão em flagrante, depois ela vai para a delegacia, né? No hospital a gente não sabe o que foi que aconteceu, o médico legista a gente não sabe como foi que foi feita essa avaliação. Você chega numa audiência de custódia, em que o magistrado, que é garantidor dos direitos e garantias fundamentais do investigado, do flagranteado e do réu, inicia uma audiência antecipando que aquela audiência não serve para analisar uma agressão policial. Então vamos acabar com o instituto da audiência de custódia, porque ela tem uma finalidade, que é analisar todos os requisitos. E essa prisão ela é ilegal, esse processo ele é ilegal porque é com base em tortura. E uma tortura perpétua. Essas mulheres vão ser torturadas até quando? Porque a outra não está sendo torturada fisicamente, mas está psicologicamente, com medo de que a polícia vá lá fazer uma visita também, atrás do filho, e ela seja torturada novamente. E aí, como é que vai ser? Quem é que vai tomar conta disso? Quem é que deve defender isso? Joseph, eu quero agradecer sua presença e participação com a gente, esclarecendo todos os pontos. De fato, Mariana, é uma história extremamente complexa e que requer muita atenção, e nós continuaremos acompanhando esse caso. Mariana. Te agradeço, Lucas, pelas informações. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar de Sergipe, que ficou, viu, seu Joel, de enviar um posicionamento oficial. Amanhã traremos a resposta da corporação sobre esse caso, porque vocês sabem, nós ouvimos todos os lados aqui no nosso programa.